Olha, diz que o comportamento de uma criança diz muito sobre o que ela vive em casa. Ah, meu filho tá agressivo, meu filho tá mordendo um coleguinha, meu filho tá falando muito palavrão. Esses dias lá no condomínio rolou um bafafá no grupo do WhatsApp, porque não sei qual criança desenhou uma coisa feia no asfalto, com giz, não sei. E aí, será mesmo que tem essa relação? Sim, não? Vamos entender o comportamento também, né, dos adultos, o reflexo disso, essa ressonância. Nosso amigo Maurício Valente já está aqui. Tudo bem? Bem-vindo. Prazer, Murilo. Obrigado. Tem que ser amigo para estar junto com a gente, né, nesse feriado. Sempre. Tamo junto. Coisa boa demais. Maurício, filhos... Bom, você tem um know-how para falar, né? Sim, também, né? Quantos? Como pai, 3? 3, qual que é a idade da... 3 adolescentes. Eu ia falar qual que é a idade da criançada. Um de 17, 15 e 14. 17, 15 e 14. Mais 9 é uma menina e 2 meninos mais velhos, né? 2 meninos mais velhos. Realmente os filhos refletem o comportamento dos pais? Sim. Eu queria começar dizendo uma coisa bem importante. Primeiro aqui, todos os pais estão isentos, tá bom? Esse aqui não é Eu falo porque no perfil, Murilo, no meu perfil, muita gente se sente atacada, né? Quando às vezes eu falo. Os pais são imperfeitos, ninguém tem culpa, mas nós somos responsáveis. Tá? E a primeira forma que a criança convive, os primeiros seres, é com os pais. A mãe, inclusive, dentro da vida fetal, já escutando o pai. Então, sim, a sua pergunta procede. Nós, pais, somos responsáveis, principalmente na primeira infância. Vida fetal e primeira infância são os momentos mais delicados de uma ressonância entre mãe e pai. Aquilo que se vive e que se sente destes adultos, criadores e cuidadores, interfere sim no que a criança vai se tornar, no que ela apresenta ali e no que ela vai se tornar enquanto adulto. Tem diferença o exemplo e tem diferença a fala? Quando você vai corrigir ou quando você vai educar, a percepção da criança, o sentimento, o toque, isso altera alguma coisa? Totalmente, né? São coisas, eu falo que esse assunto que você trouxe hoje dava sem brincadeira 1 dia, 2 dias de conversa, porque é tanta coisa para se falar. Então, assim, a forma de falar, o exemplo arrasta, né? Isso tem até um ditado, o exemplo de um pai e uma mãe arrasta. Então, o pai que prega lá, que tem que ser calmo, que tem que tratar bem as mulheres, mas ele grita com a mãe. Uhum. Então, isso não vai dar certo, né? Porque o exemplo não traz. E a forma de falar, desde pequenos detalhes até quando uma criança erra, deixa um copo quebrar. Você que está nos assistindo aí, já reparou como que você reage ou reagiu quando o seu filho ou sua filha quebrou um copo? A nossa tendência é a punição, é chamar a atenção. E que possivelmente a gente passou por isso, exatamente, né? Exatamente, foi o exemplo que a gente teve, né? E isso pode fazer a diferença nesse momento a gente chama isso, Murilo, de janela de vulnerabilidade. É a hora que a criança supostamente faz uma coisa errada e ali um adulto tem a oportunidade de acolher e ensinar, ou acaba repetindo a história, que é punir, que é cobrar, que é brigar. E aí isso vai fazer uma alteração total até na vida adulta da criança. Então, é muito delicado. Eu falo assim, que é uma utopia, né, Murilo? Porque tem tanta coisa que a gente queria nesse país que fosse diferente, tá? Independente da política, esquerda ou direita, não estou aqui para falar disso, mas assim, tem tanta coisa que tinha que mudar, e uma delas era um curso para criar filho, né? Tinha que ter, o casalzinho tinha que fazer uma formação para entender algumas coisas básicas. Não tem manual, né? Como não tem manual, né? Ser orientado, né, para depois chegar num nível de falar, bom, agora eu posso ser pai, eu acho que eu estou mais seguro, né? Uhum. E às vezes, né, a gente esquece, quando a gente vê os nossos pais, né, se nós somos o reflexo, né, ali nessa fase da infância, se nós somos o reflexo deles, a gente esquece que eles também foram criança, né? Aí sim, por isso que eu comecei a nossa entrevista falando que aqui não há julgamento. Se vocês acompanharem no meu perfil do Instagram, eu sou o maior defensor de pai e mãe. Exatamente por isso. Porque nós também fomos crianças, nós também tivemos falhas e vazios, né? Situações não preenchidas, falta de valor, nós também sentimos isso. E aí nós vamos para ser pai e mãe sem um preparo.
Mas tá bom, a vida segue. A gente sabe que também é utopia, não vai dar para todo mundo fazer curso para ser pai. Então vai ter que ser meio na marra mesmo, vai ter assim. Mas somos responsáveis. Há uma diferença entre culpa. Culpa é algo proposital. Eu não acho que pai e mãe têm culpa. A maioria, assim, o 90% não quer prejudicar o filho, mas somos responsáveis. As nossas atitudes moldam aquele HD. Imagina num HD. Você molda aquele HD que vai se transformar num adulto. Talvez ali, né, a abertura do programa eu falei, né? Mas a criança pode estar ansiosa, pode estar com raiva, pode estar fazendo algo agressivo. Mas Murilo, eu pai, eu mãe, eu não sou desse jeito. Como que eu tô tendo uma ressonância com meu filho dessa forma? O que você diz? A ressonância, ela não é só o pai e a mãe. Ela é quem trouxe a vida. Então essa criança não tem só pai e mãe, ela tem avós. Foi por esses avós que os pais nasceram. Foi pelos bisavós que os avós nasceram. Então existe uma criança que está fazendo isso, tem alguma agressividade escondida. A minha filha, por exemplo, quando tinha 4 anos, a caçula, ela mordeu uma criança na escola. Foi bem traumático assim, eu fui buscar ela na ginástica, ela já fazia ginástica com 4 anos. Aí tive que acolher a mãe, né, perguntar se precisava de alguma ajuda, ficou uma marca no ombro da criança que ela mordeu. Ela tinha as razões dela, disse que o menino mexeu, tal, tudo. Quando eu coloquei ela no carro, não teve punição. Filha, o que aconteceu? Conta pro papai. Falou lá tudo. Quando eu cheguei em casa, eu fui pro quarto, contei pra minha esposa, coloquei ela sentada e falei, amor, quem que nós estamos querendo morder? Eu e você. Aí tivemos uma conversa séria e entendemos quem era. Morder expressar uma raiva. Expressar uma raiva, porque a gente estava com raiva de uma pessoa. E era um ambiente de trabalho, a gente estava com muita raiva de uma pessoa. Que acabou a gente se desligando, graças a Deus, dessa pessoa. Mas assim, a gente estava com muita raiva. E ali a gente foi resolver a parada. Nunca mais a criança demonstrou isso. Mas por quê? Porque nós tivemos a coragem de olhar. Eu não fiquei terceirizando para a criança. Aquilo foi uma reação que sim, ela estava sentindo um campo vibracional em casa, uma ressonância, e isso acabou gerando aquele comportamento dela. Então, sim. Agora, eu não faço nada, eu não tenho raiva, então aí você tem que olhar numa parte ancestral um pouquinho mais longe. Até aproveitando que você citou do teu exemplo, você já estuda há muitos anos para ajudar as pessoas, né? A partir do momento que veio os seus filhos, que vieram seus filhos, né? Você virou pai, essa forma de olhar, quase que um laboratório dentro de casa, mudou também para poder ajudar as outras pessoas? Claro, e as pessoas confundem. Maurício, sua criação deve ter sido perfeita. Não, não foi. Não foi porque quando eles eram muito pequenininhos, eu não tinha também o conhecimento todo que eu tenho hoje. O meu filho mais velho está com 17 anos. Em dezembro agora ele é adulto. Você tem ideia? Já não é mais nem adolescente, né? Um adulto jovem. Então, eu sempre falo com a minha esposa, Sara, que assim, os nossos filhos, o Murilo, eles foram um laboratório, né, de crescimento. Então, por isso que eu me sinto, quando fala de criança, eu me sinto muito pronto para falar. Porque eu vivi as fases, eu sei não só a teoria, eu não sou um cara teórico. Eu vivi na prática, eu sei o que é um filho fazer isso, fazer aquilo. Então, sim, minha vida nossa foi um laboratório. E muito gostoso. Laboratório de criança que a gente foi aprendendo, foi testando estudos. Eu sou um cara que testo muito. Eu aprendo uma coisa, eu vejo se funciona. Tem até uma história engraçada sobre isso. Por quê? Porque eu testo muito, eu gosto de fazer isso, né? Que história? Pode compartilhar? Posso, claro. Uma vez eu aprendi que a conjunção mas, ela é muito utilizada pela programação neurolinguística porque ela deleta o que vem antes. Resumindo. O mas. O mas. Então, se você fala uma coisa, nossa, Murilo, você está muito elegante, mas eu não gostei disso. Você só vai ficar, eu não gostei disso. E aí eu fiquei curioso, isso eu aprendi anos atrás. Eu falei, cheguei em casa e eles tinham montado um Lego que eles ganharam da tia-avó, mas fizeram um negócio bonito, uma construção, os três. Papai, pegaram na minha mão, vieram. Eu falei, eu vou testar o mas agora. Até uma crueldade, né? Eu dou risada hoje. Eu falei assim, que lindo, vocês fizeram isso sozinho. Sozinho, papai, nós montamos tal tudo. Aí eu falei, eu vou testar o mas agora. Quando eu olhei pro quarto, parece que tinha passado o Katrina no quarto, sabe? Aí eu falei assim, ó, mas olha a zona que vocês fizeram no quarto, olha a bagunça. Murilo, os três destruíram a construção no chute. Entendeu? Meteram o bicudo assim.
Aí Tava lindo. Tava lindo, eles destruíram, porque Mas... ficou. Mas o quarto, então, ficou só a parte da cobrança, certo? Eles destruíram um coisa. Então, eu testo muita coisa, né? Então, quando eu falo assim, é porque eu confio, porque funciona, porque eu vi na prática. E não foi um, não foram dois, são três, né? Exato, foram 3. E essa é uma história que eu me lembrei agora, tem muitas, né? E talvez, ouvindo, né, até com o exemplo que você trouxe ali, entrou, conversou com a mãe lá no caso da mordidinha da tua filha, entrou dentro do carro, não teve punição. Mas significa que talvez os limites não precisam ser colocados com as crianças? Claro que não. Precisa ser colocado, sim. Só que assim, Murilo, as pessoas confundem. Guardem isso, né, se vocês puderem. Obediência é medo. Respeito é por admiração. Eu vou até repetir, eu sei que fica gravado, mas é importante. Quando você quer que o seu filho obedeça, é porque você está impondo medo. Quando o seu filho admira você nas regras, é porque ele tem respeito. E quando ele respeita, aquilo vai acontecer sobre uma forma de cumprir os combinados, vamos chamar assim, mas não por medo. Isso é fundamental dentro de uma relação de pais e filhos. O que nós temos que conquistar dos nossos filhos é a admiração. Então você quer que ele aprenda, a menina aprenda cedo a lavar louça? Em casa todo mundo tem os compromissos. O mais velho cuida disso, cuida daquilo, põe o lixo para fora, cuida dos cachorros. O do meio pega a roupa, lavou, tira da lava-louça, estende a roupa, sobe a roupa. A menina cuida da casa, lava a louça. Mas por que eles fazem isso? Não é por medo. Não é porque a gente grita, xinga, então eles fazem por medo. É porque eles admiram. Eles sabem como funciona. E dentro de uma admiração, os combinados saem. Você não precisa fazer força. É leve. É muito leve. E tem que ser assim. E isso vai refletir nessas crianças se transformando em adultas. Com certeza. O que você imagina? Para a vida. O mais velho vai fazer 18 anos. O que vai acontecer se ele for morar fora fazendo faculdade? Sabe se virar. Ele já sabe. Ele tem autonomia. Que, aliás, a autonomia é outra coisa muito importante dentro de um lar, Murilo, de mãe e filhos. Porque existe muita hiperproteção. Como eu te falei, esse papo dava uns 2 dias seguidos, né? Mas assim, a gente vai lembrando. A autonomia é uma das coisas também que a gente vem trabalhando como terapeuta, instruindo. Muitas mães com medo, o filho não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a perca de autonomia também gera um adulto extremamente inseguro. E isso não vai acontecer conforme adulto, né? Ele vai ter que se virar. É que você falou de se virar sozinho, eu lembrei da hora do treino de autonomia que tem que acontecer. Então a menina de 4 anos precisa cortar uma calabresa. Ok, mas vai mexer com faca com 4 anos? Sim, vai mexer com faca, sob a sua supervisão. Olha, filho, sua mão de apoio tem que vir aqui, tem que vir assim. É assim que você vai treinando a autonomia. E não falar, não faça. E o que você tem percebido com as famílias atuais, hoje, essa nova geração de crianças, né? Porque quando a gente fala aqui, a gente até falou dias atrás sobre o mercado de trabalho, o primeiro emprego dos jovens e a dificuldade que está de ter esses jovens interessados em trabalho, interessados em começar por baixo, ganhando pouco, sabendo que tem uma escada para ser galgada ali, né, numa autoridade, numa empresa, enfim. E em relação a essa criação, crianças, respeito, tecnologia, o que se tem mais visto em consultório? Veja, eu estou com 53 anos. A minha geração viveu algo bem diferente do que vive hoje. Então, às vezes eu vejo um post no Instagram, um vídeo falando assim, essa geração não aguenta isso, essa geração pensa assim. Eu acho isso um pouco injusto até. O mundo mudou. Essa geração chamada de Z, ela é diferente. Ela vai ser diferente. É uma geração que já não vai ter algumas coisas que nós tivemos lá na infância, ela tem diferente. Então, esse mundo, ele mudou. E eu acho que os filhos, eles vão se adaptar a essa necessidade. Então, eu não posso olhar com o meu filho, na idade do meu filho, eu já saía e vendia picolé na rua com um carrinho. Então, eu não posso exigir isso dele hoje. Até porque ele não precisa, graças a Deus, a gente provê, mas cobro ele, faço combinados com eles de outra forma. Então, eu acredito que vai dar tudo certo, Murilo. Eu sou um cara muito otimista nisso.
Os tempos são diferentes, a geração eu vejo pelos meus filhos muita cabeça, sim, mais tecnologia, mas a tecnologia está aí, o que nós vamos fazer? Ela tem o seu benefício. Na minha época, será que se eu tivesse também inteligência artificial, eu não tinha feito algumas coisas diferentes? Eu teria, só que na minha época não tinha nem celular. Eu fui da geração que não viveu com celular, não é? Ah, então agora é errado mexer com celular? Não, mas existe ordem para tudo. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, eu acredito muito nesse preparo do jovem, nesse trabalho deles para conquistar o mercado do jeitinho deles, crescer, evoluir, da forma deles. Bom, e aí como ficam as famílias atípicas, mas num nicho específico, as mães solteiras ou mães que criam os filhos sem a presença dos pais, que deve ser comum você receber em consultório esse público, né, Maurício? O desafio, Maurício, mas ou por uma perda por morte, ou por uma separação que realmente não tenha um contato, ou esse contato que é esporádico com os filhos não seja tão diário ali, olho no olho, para a educação da criança. Como fazer essa criança respeitar essa mãe quando tem essa dificuldade? A primeira coisa, parece óbvio, mas é o que não acontece. A mãe, ela não pode querer ser o pai e a mãe. Ela precisa entender que ela é a mãe. Ela é a mulher, ela é o feminino. Então, assim, mas e a presença do masculino? Então, se o pai ainda é vivo, mas se afastou ou morreu, mas não quer, está vivo, mas não quer o contato com a criança, é tentar encontrar uma figura masculina que possa conviver um pouquinho com essa criança. Um vô, um amigo, que possa passar e pegar o filho. Olha, amiga, eu estou levando meu filho lá no shopping, eu vou pegar o seu, vou levar. Porque é muito importante que essa criança conviva com o masculino, que deveria ser o pai, é uma pena, mas se não for, é possível achar um contorno. Agora, a mãe que quer ser pai e mãe, é aí que começam os problemas. Mas aí, para quem está ouvindo e assim, faz de tudo para esse filho, para esses filhos, mas Maurício, eu faço tudo, eu sou o pai também, porque eu banco minhas crias, eu supro essa parte. Não é por aí? Não é por Mesmo aí. que seja doído ouvir isso? Mesmo que seja doído, e eu peço para pôr amor nas minhas palavras, porque a mãe não é o homem. A mãe não tem o cheiro do homem. A mãe não tem as condutas do homem. Existe uma correlação que também daria, quem sabe, uma outra entrevista. O que é um papel feminino e o que é um papel masculino na vida de uma criança? Quais as funções, mas não é só de educação, é de exemplo. É de atitude do homem e da mulher, aonde a mulher entra, aonde o homem entra. E uma mulher nunca vai conseguir ser um homem, assim como um homem nunca vai conseguir ser uma mulher. Então, se a mulher entender isso, é a primeira coisa, eu assumo, eu não sou homem, então eu preciso de um apoio. Aí, se o vô está ativo, pode ser o vô, pode ser um amigo, né? Tem que ter essas, como a gente chama de rede de apoio, né? Então, você, mãe, que está com um filho aí precisando de figura masculina, vê se tem um amigo que tem filhos. Como eu, por exemplo, você é solteira, sei lá, como Maurício, você vai sair com teus filhos? O meu tá uns grandes agora, né? Mas já levei muito em parquinho, né? Você leva? Levo. Eu fiz isso já. Então, você pega e leva para conviver, brinca, ele tem uma figura, ele tem um exemplo masculino, desde que, claro, seja um exemplo masculino bom, de valores, né? E a criança precisa ter essa percepção também, que a mãe é mãe. A mãe é mãe. Porque talvez ela possa crescer e até entrar numa questão de alienação parental que e tal. É crime, né? Que é crime. Que é crime. É porque o casamento não deu certo, às vezes o cara traiu ela, se separaram e ela detona o pai. Isso é crime. Tá? Se for denunciado, é crime. Então, para a criança, o pai é o herói. Só que mesmo assim, o que acontece? Às vezes o pai terminou, mudou, foi para outro casamento, foi para outra coisa. Uma coisa que eu pego muito em consultório, o homem cria uma nova relação, aí a mulher nova, às vezes, não é regra, tá, Murilo? Mas às vezes acontece. A mulher nova também tem um filho com esse cara agora. Então ela fala, você está dando muito mais atenção para o outro filho seu do que para o meu. Aí ele começa a distanciar do outro, certo? Aí essa criança fica chupando o dedo, porque queria o pai. Aí começa a perder a figura masculina. Aí a mãe tenta suprir, que é o grande erro, né? É a grande falha, às vezes, da mãe nesse ponto. Se o casamento não deu certo, tá tudo bem, não deu, separação acontece, ciclos se quebram, não é isso.
é que assim, não tenta ocupar um lugar que não é seu, né? Busque um apoio masculino para essa criança que vai ficar tudo bem. Ele vai crescer tendo um bom exemplo do que é uma figura masculina. Olha que legal, a gente recebeu a mensagem da Maria, lá de Londrina, que está nos assistindo. Beijo, Maria. Ela falou assim, ó, tô amando essa entrevista sobre os filhos. Eu, como mãe de um jovem de 22 anos, acredito nessa geração. E não tem como a gente não acreditar. A gente só perceber, eu acho que são diferentes, né? Mudanças. Perfeito. Eles se adaptaram como mudança. Não tem uma teoria da evolução que diz, tem várias teorias assim, diz que a gente vai, daqui um tempo, alguns par de anos, né, sei lá, se 100, se 200 anos, 500 anos, diz que nós vamos nascer sem os dedos dos pés. É? É, porque ninguém usa mais. A coisa mais rara é a gente pisar em descalço. Repara você, quanto você anda descalço na sua vida? Meu Deus. Então a gente não vai precisar mais dos dedos. Diz ter uma tendência evolutiva de que as cabeças vão ficar cada vez maiores, porque a gente está pensando mais. Então, a nossa cervical aqui também, né? Então, assim, a geração de hoje é uma geração maravilhosa. Eu vejo pelos meus filhos, como não acreditar? Só que é uma geração diferente, cara. Foi criada diferente por tecnologia, por situação, muito estímulo. Na nossa época não tinha muito estímulo. E quando a gente olha, né, para as nossas dores, a gente tenta, eu quero fazer diferente dos meus pais, porque eles foram assim comigo, eu quero ser diferente. Por que não a gente entender que eles podem ser diferentes também, né, da claro, gente, né? E assim, Murilo, uma das coisas que eu mais trabalho em terapia são qualquer tipo de comparação. Marshall Rosenberg é um autor americano já falecido que desenvolveu uma técnica um estudo chamado comunicação não violenta. Tem livros escritos e eu fiz, mais uma das minhas formações foi essa. Qualquer tipo de comparação é violenta. Então eu não gosto quando eu vejo ou alguém falando, essa geração não sabe o que é acordar tão cedo para fazer isso, para tirar leite de vaca. E daí? Essa foi a sua. A deles é assim. E quem precisa acordar? Tem gente ainda acordando criança, sabia? Adolescente, e tirando leite de vaca, mesmo no tempo de hoje. Talvez não é o meu filho, não é o seu, não é o dela, mas não tira. Então, assim, essas comparações são muito violentas. Eu sinto que a gente precisa terminar isso. Cada um tem o seu valor, são valores diferentes, são épocas diferentes. O mundo evolui. O mundo muda. Agora, se é melhor ou é pior, perceba que melhor ou pior é o que, Murilo? É opinião, não é fato. Para cada um vai ser diferente. Você tem um suco de morango e você tem um suco de caju. Qual é melhor ou qual é pior? A gente acostumou a entender o que é melhor e pior. São situações diferentes. Aí eu concordo. É diferente. Agora, melhor ou pior é violento. Volta a falar do masculino e feminino? Vai ser um prazer, amigo. Tem assunto. Tem assunto, deu para perceber, né? Muito obrigado. Viu? Maurício Valente, muito obrigado. Eu que te agradeço. Até um prazer. Próxima. Obrigado, Murilo.